Fala, mulherada, prontas para mais um episódio do Papo Vinho Podcast? Eu tô amando! A gente já tá numa conversa aqui nos bastidores que vocês jamais saberão, mas eu já amei. Recebo novamente essa bancada, ela que eu amo, Neuza Cristina. Seja muito bem-vinda novamente. Fábio, obrigada pelo teu convite e quero estar todos os meses aqui contigo. Vocês já ouviram, né? Quer Dona Neuza aqui? Comenta aqui embaixo. Isso. Sim, queremos. Isso. Obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui contigo. Matheus, muito obrigada, tá? E hoje teremos assunto novo. Ai, que delícia. Já quero muito. Mas a gente vai molhar a boca, né? Vamos molhar a boca. Enquanto isso, deixa eu ir agradecendo, né? Bocati. Bocati que faz o quê? A minha vida, meu trabalho, sempre ser mais feliz. Uma comemoração. O nosso trabalho, né? Sobre isso. Nós não sabemos viver sem Bocati. Não. Na minha casa, eu tenho muitas coisas da Bocati. Aí aqui também tem decoração, tem taça. Laroyer. Desculpa, gente, é que a macumba fala mais alto. Pra você que não é macumbeiro, eu disse saúde, axé. Não, axé também é de macumbeiro. Ai, desculpa, gente. É que nós estamos habituados a ter muitas coisas na nossa casa da Bocati, né? Aham. Nossa, eu digo que o meu problema em entrar lá é que eu sempre saio com uma sacola, ou duas. É. A gente começa o quê? Brindando, né? Cheers. Denilson, maravilhoso. Muito obrigada. Bocati, sempre minha mesa. Continuemos assim, por favor. Todos os meses. Agora, já que tu tá me ajudando a falar bem do Bocati, vamos agradecer outra que tu já sabe e conhece muito bem. Ótica Veneza. Sim, Dete, muito obrigada. Estamos aqui, ó. Olha que lindo o nosso óculos. Se você tá querendo não só enxergar, mas também ficar mais linda, glamurosa, elegante, passa lá, fala com a Dete. Tem ótimas opções de armação. Sim. Tem ouro também, né? Sim. Tem peças lindas lá que você pode fazer especialmente pra você. Sim. Eu também sou suspeita, né? Sim. É ótica familiar, é ótica que eu confio os olhos do meu bem mais precioso, meu filho. Então, vá, conheça. E eu te digo, sinto muito, porque depois que fidelizou, você não abandona mais, né? JC Soluções Hidráulicas Elétricas, acho que esse tu ainda não conhece, né? Mas eu já vou te deixar super o contatinho Jacir. Tá. Lá no teu consultório, lá na tua casa, tudo que tu precisar. Puxa a tomada, arrumar questões hidráulicas, botar mais uma luz, mudar a iluminação. O Jacir. Jacir, chama o Jacir. Ok. Jacir é maravilhoso. E vou te contar, La Mia Parma é um restaurante novo que tá abrindo ali no Zafari, ali perto do Campo de Juventude. O Zafari, aquele é o Bourbon? Não, Isso. É o Bourbon? Isso. Ah, tá. Ali vai abrir o La Mia Parma. Tá. Sabe... tu não foi nos últimos Papo e Vinho, né, bonita? Não pude ir. Então, nos últimos Papos e Vinhos, quem cozinhou pra nós foi o chefe Anderson. O chefe Anderson é o chefe do La Mia Parma. Ok. Então, pra você que já foi, você sabe do que eu tô falando. Paulo, a gente quer portas abertas já agora. Mas é em abril, gente. Calma aí, tá chegando. Já sinto fome. Diniz Laser. Já experienciou a Diniz Laser? Não. Guria, eu tenho uma história... eu já tinha feito depilação a laser em outros estabelecimentos e sempre... Fui pra Diniz, assim... tá bom. O que é mais um laser pra quem já fez tantos? Entendi. Guria, eu me apaixonei. É? Pra mim, completamente indolor. Resultado incrível. Eu fiz 4 sessões e abandonei. Entendi. Não fui mais. Não é o recomendado, isso não é o protocolo, tá, gente? Mas eliminou meus pelos. Que bom. Maravilhoso. E aí eles têm vários outros
Tratamentos para corpo, para gordura localizada, para Sério? manchas, para... Então, super indico. Fica ali na Júlio, perto do Madrimilda. Bom, mas eu vou procurar o Lá no endereço. final da Júlio, lá em Lourdes, Tá. vão. E depois eu quero comentários. Ai, me apaixonei, quero muito. Fechei todos os pacotes. Eu sei, gente. Tá. E Matheus, né, Matheus? Maravilhoso. MS Produções Audiovisuais pra você que quer o quê? Gravar o seu aniversário. Pra você que quer fazer gravação pra liberar seu conteúdo na internet, chama Matheus. Pra você que quer fazer uma grande produção dos produtos que a sua empresa produz e vende, oferece, chama Matheus. Pra casamentos, velórios e batizados também. Não, menos velórios, né? Ai, o meu velório, ele tá todo organizado, gente. Essa parte ainda não, mas a gente já pode... É que Matheus não vai poder, porque eu vou morrer... Não, mas se bem que Matheus é jovem. Matheus pode ser que esteja vivo, porque eu vou morrer depois do 100, né? É uma só tem 25? Isso, então Matheus pode ser que esteja fazendo toda essa captação pra eu chegar lá pra São Pedro e dizer, tá ali, ó. Coitado do Matheus. Matheus, ele já me conhece, né? Então ele Tá. já tem um lugar reservado no céu. Sim, querido. Neuza, um prazer imenso te receber novamente. Prazer é todo meu. Para quem não te conhece ainda, quem é você? Eu sou a Neuza Cristina Esmanioto, sou psicóloga e tenho especialização para trabalhar com adolescentes. Tenho um método chamado Fortalecendo Laços, que a gente vai falar mais no finalzinho, Combinado. tá? Hoje nós vamos falar sobre o quê? A gente vai falar sobre muita coisa. Eu quero saber um assunto que está bem alto agora, né? Sim. Por acaso, final de semana passado ou outro, cheguei em casa sozinha, Antônio dormiu na casa de minha Dinda, cheguei eu, uma pizza, tinha um vinho do Bocate do meu ladinho, e eu fiquei procurando aí o que assistir, e casualmente botei adolescência, eu disse, vai ser uma série bobinha, adolescente, tranquila, ai, perfeita pra Sim. meia-noite. E me deparei com Sim. a série. Que de Sim. bobinha Não e de tinha, levinha né? não tem tinha nada. Sim. Mas é incrível. Na verdade, é uma série que eu recomendo para todos os pais. Tenham adolescentes ou não, tenham crianças de com menos idade, né? Mas é recomendado para todos os pais assistir essa série, né? Recomendo que assistam antes os pais e depois com os seus adolescentes. Isso que eu ia dizer. Acho que é importante porque ali traz dinâmicas e impactos Sim. que talvez muitos pais estejam alienados desse mundo, desse universo. Sim. Seja para quem ainda não assistiu, a gente super recomenda, a gente né? recomenda que assistam. Mas trazendo um resumão da série, Da né? série. 4 capítulos, então ela é super rápida. Sim. Mas é a história de um adolescente que mata uma colega, Sim. né? Mata uma colega a facadas, enfim. Então já começa a série, a polícia derrubando a porta de da casa e levando esse adolescente preso. De 13 anos. De 13 anos, exatamente. E aí que vem toda a complexidade dos eventos a seguir, Isso. o quanto a gente, e eu me incluo, né? Tudo bem, meu filho tem 8 anos, Sim, tá mas... ainda um pouco longe, mas tudo passa rápido, a gente já tá em Isso. abril, né, gente? É. Mas se tá em casa, Tá tá tranquilo, tá protegido, tá seguro. Não está. Mas foi até ali a casa do colega que eu conheço, o pai e a mãe. Não, tá tranquilo, tá tudo Não certo. está. Só que eu nem tô com meu celular aqui. O celular, a internet, é um inimigo dentro de casa. Sim. Sim. Um dado que eu fui pesquisar depois de ver a série, o que acontece? Meu filho tem Instagram? Não, mas eu tenho a senha, eu tenho acesso. Porém, eu não vou dizer que é todos, mas pelo menos 85% dos adolescentes têm um perfil pai e mãe.
que você não faz ideia que existe. Sim, é verdade. E outra coisa, foi bom tu falar nesse quesito. Eles têm um perfil que os pais não sabem, quando eles não têm 2 ou 3, tá? E outra coisa bem importante, quando no início do ano teve todo aquele auê de retirar os celulares Das escolas, eu ouvi muitos pais a favor e ouvi muitos pais contra esta lei, né? Que o meu filho precisa do celular, que isso, que aquilo. E nós já vínhamos, eu digo, alguns psicólogos e alguns pedagogos, algumas pessoas que trabalham na área da educação também, apoiando que tinham que se tirar os celulares das salas de aula, sim. Por quê? Porque nós percebemos que as crianças e os adolescentes, eles não estavam mais conseguindo focar nas coisas que os professores estavam fazendo em sala de aula. Porque fica aqui, né? Sim, por quê? Porque as redes sociais e a internet estavam tirando toda a atenção dos adolescentes. E uma explicação que eu escutei, semana passada eu participei de um congresso Desenvolver, e um médico deu uma explicação muito simples, que quando nós adultos e os adolescentes ficam muitas horas focados na frente do celular, a nossa atenção, os nossos olhos, eles começam a fazer isso aqui. E aí, muitas pessoas acham que o adolescente, o adulto, a criança tem TDAH. E ele é medicado para TDAH. Mas não. Ele tem muita tela. Muita tela e outra. Porque os estímulos são assim. E quando o professor vai para a sala de aula e ele dá aula e explica a matéria, o que ele faz? Ele vai para o quadro ou vai para... né? E ele dá a explicação assim. Ou ele vai ler um livro, ou ele vai ler alguma coisa, e ele tem que ter a explicação nesse plano. E aí, claro, ele não vai conseguir acompanhar, porque são 2 planos diferentes. E velocidades diferentes, né? Diferentes. É uma explicação bem, bem simples, para todo mundo poder entender. Não é nada técnica, é uma explicação bem simples para qualquer pessoa poder compreender isso. E aí, muitas vezes, as crianças são diagnosticadas com TDAH. Que virou meio moda isso, né? Virou meio moda quando não é bem diagnosticado. E outra coisa que ele falou, muitas vezes a criança ou adolescente vai num médico e em 15 minutos ele é diagnosticado com TDAH. Não. Para a pessoa ser diagnosticada com TDAH, com TEA, com TOD, sei lá, com qualquer um desses diagnósticos, ele tem que passar por uma avaliação psiconeurológica, que são de 8 a 10 sessões, e tem que ser uma pessoa com formação para isso. Não pode ser um médico que em 15 minutos diz, não, você tem isso, isso, isso. Não, tem que ser feito avaliações de 8 a 10 sessões e aí sai um laudo com o diagnóstico. Né? Então, para ver assim, como as telas estão realmente dificultando uma série de coisas. Voltando àquilo que tu falou agora no início, que realmente assim, muitas vezes as nossas crianças e os nossos adolescentes estão dentro de casa e nós, pais, achamos que eles estão seguros. Ingênuos e tranquilos. Ele está dentro do quarto, ele está falando com o amiguinho, ou muitas vezes nós achamos que eles estão fazendo as tarefas da escola. E eles não estão fazendo as tarefas da escola. Muitas vezes, tu controla lá que horas o teu adolescente, e eu faço isso com os meus adolescentes, tá? Por exemplo, ele tem consulta comigo na sexta-feira, na quinta-feira, por exemplo. Eu olho que horas ele olhou o celular por último. 1h. Aí ele chega no consultório, no dia seguinte, bocejando. Eu digo, tá, porque eu acordo às 5h. Inexplicável. Por que tá com sono essa criança? Aí eu digo assim, fulaninho,
tu tá com uma carinha de cansado hoje, né? Ah, pois é. Que horas tu foi dormir ontem? Ah, eu fui dormir 10h30. Não, senhor. Pode ter que deitar. Porque eu fiz um print da tua tela. Tá aqui, ó. Olha aqui, o último horário que tu mexeu no celular. Ah, pois é. Então, por isso que nós temos que ter o quê? Nós temos que ter uma rotina. Uma rotina. E essa rotina, ela tem que ser o quê? Aonde os pais têm uma rotina, os filhos têm uma rotina, e nós temos que ter uma previsibilidade, aonde todos sabem o que vai acontecer. Vou te dizer o que eu percebo com o Antônio aqui, né? Então, ele tem 8 anos. Então, se eu chegar pra ele e falar, deu, pá, desligou a televisão, vai briga, né? Mas não é assim que se... Então, eu digo pra ele, ó, Antônio, tá vendo o relógio ali? Quando for tal hora, né? Então, daqui 15 minutos, Isso, daqui 20 minutos, enfim, isso. acabou, ok? Isso. Ou, quanto tempo falta pra acabar o que tu tá assistindo? Ah, tem mais 5 minutos? Ok, quando acabar, recolheu, Isso. desligou, banho, pijama, é um dente. combinado. Isso. É E não tem briga. É o combinado. E outra coisa assim, ó, quando me pedem assim, os pais têm que vigiar o que os filhos Estão vendo, estão né? vendo. Consumindo. Na verdade, assim, não é vigiar. É uma questão de fazer combinações. O combinado, o meu marido diz uma coisa que eu acho fundamental. O combinado não sai caro. Perfeito. Para todo mundo. Ele não sai caro para mim, não sai caro para você, não sai caro para criança, para adolescente, para ninguém. Por quê? Vou falar de uma maneira bem simples para todo mundo compreender. Nós temos aqui na frente o lobo frontal. E ele só vai amadurecer para uma fase adulta, né, aproximadamente aos 25 anos. E é aqui na frente que acontecem os impulsos, a maturidade para poder tomar decisões e uma série de outras coisas. Então, nós pais, nós psicólogos, nós avós e assim por diante, eu vou usar uma frase que um palestrante usou semana passada. Botem o cinto, né? E nós temos uma série de medidas a serem tomadas que nós trabalhamos com adolescentes, com crianças e assim por diante. Por quê? Porque nós temos que estar no comando. Nós temos que estar no comando para ajudar essas pessoas a tomar decisões. Porque como eles vão estar maduros somente próximos dessa idade, nós temos que ajudar essas pessoas a tomar decisões maduras. Uhum. Porque eles vão ter muitas questões de impulso. Uhum. E uma coisa que me preocupa, eu estava falando com uma colega minha ontem, é que muitas dessas pessoas já estão formadas na faculdade aos 25, 26 anos. Gente, eu me formei aos 21. Não, tu entende? Uhum. Então, assim, muitas dessas pessoas estão formadas com 25, 26 anos. E eles acabam de... Vão para o mercado de trabalho, né? Fazendo grandes escolhas para a vida. Sim. Sem uma maturação, fisiológica ainda, né? Isso. Não, e outra coisa que eu fico preocupada é que muitas vezes os pais não têm esse conhecimento. Uhum. E muitas vezes nem os educadores têm este conhecimento. Uhum. Concordo. A gente é imposto para nós dentro de uma cultura brasileira, né? A gente termina a escola ali com 17, 18 anos. E tem que escolher. E o que tu vai fazer da vida? Sim. Qual vai ser a tua profissão? O que tu vai fazer? E agora? O vestibular tem que fazer agora? Sim. É agora? E tem que acertar, né? É agora? É agora o vestibular? Sim. E tem que acertar. Então, ok. Mas o quanto pesado é para um cérebro que ainda não está desenvolvido para tomar uma decisão tão profunda. Sim. Pensa,
Eu tô aqui beirando os 40. Eu tenho 60. Tu nos 60. Não, beirando não, eu tenho 60 anos. Deixa beirando. Não. O pessoal não precisa saber. Mas eu vou te dizer uma coisa assim, ó. Eu amo a minha idade. Eu também. Eu amo a minha Sou idade. muito feliz. Assim, pela minha idade, pela minha experiência, pela família que eu constituí, né? Então, assim, eu tenho orgulho da minha idade. Mas pensa, se ainda assim tomar decisões hoje, dependendo do grau da decisão que tem que tomar, tu ainda remói, pensa, Sim. repensa, vê, e será que sim, será que não? Pensa fazer esse nível de escolha aos 18. Sim. Ainda muitas vezes com a carga de... E tu vai fazer até o final essa faculdade. Sim. Eu passei no vestibular com 17 anos. Eu entrei na universidade com 17 anos. Eu também. Né? E assim, mas eu já sabia o que eu queria. Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente decidida. E muitas vezes as pessoas me perguntam assim, mas tu já sabia o que tu queria? Sim, porque eu sabia o que eu não queria. Uhum. E hoje eu converso com os adolescentes e eles, uma boa parte deles chegam aos 15, 16 anos e eles, muitas vezes, eles não sabem o que eles querem. Eles não sabem o que eles querem. E uma coisa que me preocupa é que eles conversam muito pouco com os pais. E eu vou voltar a frisar o que a gente falou no outro podcast. Eles, muitas vezes, eles estão sentados em 4 numa mesa e os 4 com o celular na mão. Uhum. E isso me preocupa demais. Tu sabe, guria, que umas semanas atrás eu fui num aniversário de adolescente, né? E aí, então, tinha um grupo de adolescentes ali, Sim. enfim. E eu tive a oportunidade tanto de observar os adolescentes, como de conversar com as mães de adolescentes, Sim. né? Que ainda o meu núcleo de Sim. amizade são de crianças, Sim. não tanto de adolescentes, né? E eu fiquei impactada. Me assustou. Inclusive, eu tive conversas com o meu filho de 8 anos sobre os meus achados observacionais Sim. daquele momento, né? Então, de forma geral, assim, os adolescentes não respeitam os pais. Não. Houve uma inversão de papéis ali, aonde o adolescente grita em casa e o adolescente diz que ele não vai, sei lá, botar a sua roupa suja até a lavanderia, e ninguém faz esse adolescente fazer isso. Sim. Ao mesmo tempo, esses adolescentes passam trancados nos seus quartos, jogando videogame, no celular, enfim, conversas dentro de suas comunidades. Sim. E que esses pais têm um controle de, acabou o teu tempo de internet. Ok. Mas o que estava sendo conversado? Sim. Mas o que significa essa sigla que ninguém sabe traduzir? Ao mesmo tempo, um deles já era um fim de tarde, assim, e era um dia que estava meio fresco. Aqui em Caxias, para você que me escuta de São Paulo, de Recife, de Salvador, aqui, mesmo no verão, é frio. Sim. Já era um fim de tarde e era um dia que tinha bastante vento, estava úmido, e tinha um cristão lá sem camisa. Sim. No meio de um gramado, com um monte de nada. árvores, assim, né? A mãe aqui disse, mas gente, essa criança Sim. vai pro plantão quando sair daqui, né? Aí conversei com uma outra mãe e ela me disse, eu não vou lá mandar, vai me dar uma respostada? Eu disse, o quê? Malemar aprendeu a limpar a bunda, vai me dar uma... Mas não vai. Eu disse, eu vou. E fui lá bem bela, disse, oi, bonitinho, sem camisa, como é que é teu nome? Fulano. Então, fulano, eu não vi tu chegando, mas eu imagino quando tu chegou, tu estava de camiseta, certo? E ele, aham. Eu disse, ai, que bom, que benção. Então, assim, eu gostaria muito que tu colocasse a camiseta. Ele, mas eu não tô com frio. Eu disse, tudo bem, eu respeito tu não estar com frio. Ainda assim, tu tá suado, tá no tempo, tem vento, tá escurecendo, e eu não gostaria de que tua mãe chegasse aqui pra te buscar, e eu, como mãe,
tivesse que explicar o porquê raios eu não olhei para o filho dela. Que se fosse o meu filho sem camisa, eu gostaria muito que alguma mãe tivesse obrigado a botar a camiseta. E ele me respondeu de novo, eu não tô com frio. Eu disse, acho ótimo, abençoado da tia. Mas a tia quer muito que tu coloque a camiseta. Aí ele disse, mas por que eu colocaria? Eu disse, porque pra eu te botar no carro, já te levar pro plantão, previamente, pra já chegar te entregar pra tua mãe com a bezetacil feita, é 3 palitos. 3 palitos. Ele foi, pegou a camiseta e ele me disse, tá feliz, tia? Eu disse, agora sim. Agora pode voltar pro teu jogo. E aí eu voltei, enfim. E aí essa outra mãe disse, como é que ele não te deu uma respostada? Eu disse, porque em nenhum momento eu me botei numa posição que ele pudesse me dar uma respostada. Sim. Né? Eu não sou mãe dele, nem conhecia ele, mas naquele momento, ali eu era autoridade. Sim. Né? Então, falei com ele num humor ali, mas ao mesmo tempo dizendo, tu vai colocar essa camiseta, né? Então, o que eu vejo é que os pais, de alguma forma, eles perderam o timing, o feeling de autoridade. Quem manda que sou nesta casa sou eu. E enquanto estiver aqui... Minhas regras, minhas ordens, eu sou a lei. E outra coisa que me voltou agora é que no filme, na série que nós estávamos falando, também a questão do bullying. Né? E eu fui convidada essa semana para fazer palestras numa escola que eles estão com uma questão muito séria em relação ao bullying. Que muitas vezes não é falado. É velado. É velado. Publicado só. Né? E que eles estão com uma dificuldade muito grande em relação ao bullying. E outra coisa que me chamou muito a atenção, crianças pequenas. E nessa série, nos primeiros... Acho que foi o segundo capítulo, segundo episódio. O segundo episódio, a questão do bullying. E o que me chamou muita atenção é que eram a questão do bullying e a questão da agressividade da menina, né? Então, o quanto é importante a gente estar por dentro do que se passa na vida dos nossos filhos, não só dentro de casa... Mas na escola. Mas em todo esse grupo, né? Então, muitas vezes, meu filho traz questões que não aconteceram com ele, mas aconteceram com outro colega, né? Então, eu vou trazendo para ele, por exemplo, ele tem um colega que se chama Davi. E aí eles começaram a chamar esse colega de David. Ah, é ruim? Talvez não. Talvez sim. E aí eu perguntei pro Antônio, né? Eu disse, filho... Mas tu já perguntou? Ele foi um colega que chegou no andar do ano, assim, né? Ele não começou... Esse ano. Mas ele não começou nos primeiros dias de aula, ele chegou depois. E aí, eu perguntei, tu já perguntou pro Davi se ele gosta de ser chamado de David? E aí, Antônio, em sua inocência, me respondeu, mas mãe, David é Davi em inglês. Eu disse, ok. Se eu te chamar... de Anthony, tu vai gostar? E ele, não. Eu disse, mas Anthony é Antônio em inglês. Sim, a mesma coisa. E ele, eu não pensei nisso. Então, pergunta pro Davi se tá tudo bem ele ser chamado de David. Tá tudo bem. Podem continuar chamando ele de David. Mas se ele falar que ele não se sente legal, não se sente confortável, pensa que talvez poderia ser contigo. Sim. E ele, eu entendi, eu ia ficar bem chateado. Eu disse, então, é isso. E aí ele me questionou, mas e aí? Eu mando os outros pararem? Eu disse, filho, seria de bom tom tu fazer a mesma pergunta, isso que eu te perguntei, perguntar para os outros. Ainda assim, tu não tem a responsabilidade sobre os outros, né? Tu tá muito pequeno ainda para assumir essa responsabilidade. Mas, se tu perceber que o Davi sofre com isso, não tá legal sendo chamado de David, e os outros permanecem, aí tu me conta, a gente conversa, e aí eu consigo conversar com as mães, com a prof, com a escola, enfim, e... ajeitar a situação. Organizar isso, né? Mas o que eu percebo é que na correria do dia a dia, né, a gente vai perdendo essa conversa. A gente vai perdendo esse diálogo, Mas me conta, como é que foi o teu dia hoje, a tua aula hoje? O fulano foi pra aula?
teve dificuldade nisso? Tu te sentiu de alguma forma feliz, triste? Sim. As pessoas perderam aquele momento especial de sentar e conversar com os filhos e com o marido e com a esposa e perguntar: oi, amor, o que aconteceu hoje? Como foi teu dia? Mas com o interesse de ouvir essa resposta, né? Sim, sim, sim. Ou a criança sentar e botar lá no teu colo, né? E perguntar: como foi teu dia? O que realmente aconteceu? Como é que tu te sentiu? Isso não precisa ser uma DR, né? Não precisa ser um grande falatório. Não. Mas só esse hábito Sim. de abrir essa porta, né? Essa possibilidade que essa criança possa te trazer problemáticas, às vezes que ela está envolvida, Sim. às vezes que ela não está envolvida, mas que ela está aprendendo com isso tudo, Sim. né? E que para tu, pai e mãe, conseguirem mediar esses conflitos. Sim. Eu tenho, por exemplo, alguns casos, eu digo alguns porque são vários, alguns casos no consultório, onde os pais moram na mesma casa, mas eles só dividem a mesma casa, e eles têm uns que têm tem 2 filhos e tal, mas eles só moram na mesma casa, só dividem o mesmo espaço físico. Infelizmente. Então, se eles só dividem o mesmo espaço físico, tu para imaginar como é que deve ser a convivência dessa família. E claro que a criança, ou as crianças, né, porque eles são um reflexo da situação toda. Da relação, né? Da relação, eles têm dificuldades de aprendizagem, porque toda a dificuldade de aprendizagem passa pelo emocional e vice-versa, né? E aí, quando tu chama esses pais para conversar no consultório, tu tem que cuidar e toda a questão da fala que tu faz para que as coisas terminem bem, entre aspas, né? E sempre tentando brindar as crianças, né? Então... É o que a gente falava nos bastidores, né? Sim. A relação entre pai e mãe, infelizmente, sempre respinga nas crianças, né? Então, por isso que eu digo, muitas vezes os pais não têm tempo, entre aspas, de pensar o que está acontecendo com os seus filhos, porque eles estão tão agressivos, atrapalhados com a sua própria vida e com tantos problemas para resolver, que eles acabam não se dando conta que esses problemas acabam influenciando na vida dos seus próprios filhos. Eu sempre digo assim, que quando eu chamo, quando me contatam, fazem contato comigo para encaminhar uma criança, um adolescente, sei lá, qualquer pessoa para o meu consultório, eu sempre pergunto assim, a primeira sessão eu faço com os pais, e aí muitas vezes eles me dizem assim: mas eu sou separado ou separada. Não interessa. Você é pai e você é mãe do Joãozinho. Do Joãozinho. Mas não. Aqui você é pai e mãe do Joãozinho. Porque são relações diferentes, né? Sim. E é isso que a maior parte das pessoas tem dificuldade em separar, né? A minha relação de casado ou de não mais casado com a minha relação com o meu filho. Sim. Então, os pais muitas vezes esquecem que o filho é deles e acabam focando nos seus problemas e acabam esquecendo que tem a internet, que tem a tela, que tem que ajudar na rotina da escola, que tem que fazer coisas porque a criança precisa de ajuda, que o adolescente precisa de ajuda. Porque se a gente for pensar, cara, é de grande ajuda, né? Eu chego em casa, eu boto ali a criança da frente da televisão, do tablet, do celular, do videogame, do que for, e eu tô em paz, eu tô no meu silêncio, eu tô sossegada, eu consigo fazer o que eu quero, eu consigo ficar aqui nas minhas redes, nos meus e-mails, trabalhando, cozinhando, ou seja o que for. A criança, ela não incomoda, ela não fala, ela não opina, ela não bagunça, ela não suja, ela tá ali, ó,
quietinha. Isso se torna confortável. E uma sugestão que eu sempre dou para todo mundo. Se vocês moram em 4, dividam as tarefas em 4, conforme as coisas que cada um pode fazer. Vocês moram em 6, dividam em 6. Porque aí todo mundo se ocupa, todo mundo se libera mais rápido. E todo mundo se sente útil, né? Todo mundo se sente útil. E outra coisa, aí todo mundo tem tempo para poder se escutar. Né? E tem uma coisa que eu sempre digo desde muito cedo. A famosa caixinha de sorvete. Né? Uma caixinha a mais chinfrinha que tiver em casa. Pega, bota em cima do balcão. Todo mundo tem que botar o celular ali, né? Para poder fazer as refeições, para poder fazer as tarefas. Depois que todo mundo terminou tudo, né? Pode pegar o celular. O horário de... outra coisa importantíssima. Horário para ir dormir, né? Horário para ir dormir. Por quê? 1 hora antes de dormir, tem que desligar todas as telas, televisores, baixar as luzes, tomar um banho gostoso, reunir a família para tomar um chazinho. Isso não é uma prática aqui de casa. Mas assim, isso é fundamental. Tomar um chazinho, botar um pijaminho quente. Agora, nesses primeiros frios, a criança pequenininha faz xixi na cama. Por quê? Porque o pé está geladinho. Então, bota uma meinha, bota um pijaminho quentinho, bota na cama, sabe? O que isso é? Rotina. Não, eu tenho rotina aqui, mas eu não tenho o hábito de diminuir as luzes. É fundamental. E nem desligar a TV. A TV é desligada, sei lá, uma meia hora, uns 40 minutos antes, porque aí desliga a TV, sobe, toma banho, passa pra sentar, escova dente, né? Porque o sono... Mas não chega 1 hora antes. O sono é fundamental para que a criança consiga descansar bem e no dia seguinte poder estar bem para suas atividades e também para ele poder ir para a escola bem, para ele poder pensar bem, para ele poder fazer as suas coisas bem. E não só a criança, o adulto também. Nós precisamos, eu não vou lembrar exatamente de quantas horas para cada idade tem uma faixa de horas para dormir. De sono, né? Mas assim, é fundamental. O sono é reparador. O sono é reparador. Então, se nós não dormirmos o número de horas suficiente, no dia seguinte, nós não conseguimos desenvolver o que nós precisamos desenvolver. A gente para agora esse podcast, eu vou rever a minha vida. Não, o Antônio, eu levo mais a sério essa rotina e horas de sono e tudo mais. Mas eu sei que eu ando pecando muito comigo para realmente dar conta da minha agenda. Então, muitas vezes eu boto o Antônio, então dormir ali às 10, né, que é o horário dele dormir, mas eu desço e aí eu começo a produzir. Eu sempre produzi melhor à noite. Sim. Então, rarissimamente, eu vou dormir antes da 1h30 da manhã. Mas, assim, e eu sei que é errado. Não façam isso em casa. Não é bom. Já tenho aqui, ó, a próxima me olhando, me julgando, que vocês vão entender depois no próximo. Próxima semana, vocês vão entender o que eu tô falando hoje. E tudo isso que eu estou trazendo para vocês é científico. Não fui eu que inventei, não fui eu que resolvi vir aqui. Tudo que eu estou dizendo para vocês é científico. Na semana passada, eu participei também de uma outra palestra de um cara super bacana. E ele frisava tudo isso que eu disse aqui hoje à noite. Ele frisava. Nós temos que ter regras. Nós temos que ter rotina. Se nós não dermos o exemplo, como é que nós vamos cobrar dos nossos filhos? Não, né? Não tem. Tá certo, não tá errado. Me defendendo aqui, ó, tirando um pouco o tapa na cara que tomei agora. Ai, desculpa.
Não tive intenção, tá, Fábio? Não, é sobre isso. Eu já botei meu filho dormir e ele nem fica sabendo, entendeu? Sim. Eu desço pra ativar a magia, Sim. pra fazer as produções, enfim, que eu preciso. É o horário Que tem que ser. aonde eu produzo e eu produzo Bem, muito bem à noite. sim. E é um hábito péssimo que eu tenho desde sempre, né? Eu sempre produzi muito à noite. E aí, de manhã, eu fico com ele, Sim. né? Então, de manhã eu acordo, tô com ele, enfim, a gente Sim. fica junto, enfim. Então, me defendendo, essa parte, meu filho não está vendo. Ele deve saber, talvez, mas ele não tá vendo. Mas eu tô Sim. errada, tô Sim. super errada. Sim. Bom, eu gostaria de deixar uma sugestão. Bora, Tá? vou anotar. Que os pais queiram ver essa série, né? Que veja antes sozinho, sozinhos. depois visse com os filhos, né? Porque essa série é bem interessante. Depois que crie uma rotina em casa, independente dos filhos serem crianças ou adolescentes, que estes pais possam ver o que os filhos estão fazendo. Não é porque eles estão no quarto fechado que eles estão seguros, eles não estão seguros. Que eles possam conhecer os amigos dos seus filhos, acompanhar os amigos dos seus filhos, que eles possam levar os seus filhos aonde eles querem ir, ou se eles não levam, que eles possam acompanhar no Uber o que acontece, compartilhar, né? E também que eles possam ir à escola e saber o que está acontecendo na escola. E uma outra coisa importante também, a escola tem que fazer parte de tudo isso que eu acabei de falar. Independente se for escola particular, municipal, estadual, sei lá que tipo de escola, porque todas as escolas têm o seu papel e a sua importância. Uhum. E outra coisa importante, o pai e a mãe têm que ir à escola para conversar com a coordenadora, com o professor, com a professora, para saber como o seu filho está na escola. A escola, eles têm muitos alunos. Então, o pai tem menos filhos do que a escola tem alunos. Então, que parta do pai ir para a escola e acompanhar o seu filho na escola. Se colocar à disposição da escola. Porque o teu filho não é só uma nota, né? Não. Antes de a gente começar aqui a gravação, eu tava ouvindo um áudio do meu filho que chegou na casa da minha mãe. E aí tava contando feliz que fez uma prova e tirou a nota máxima, né? Então, ele tá no 3º ano, essa foi a primeira prova com nota dele, né? Enfim, não é sobre a nota, não é porque teu filho está indo bem, está tirando uma boa nota, que tu não precise ir lá conversar com a professora, com a coordenadora para entender, ok, essa nota tá boa. Mas é saber mas e a relação? Isso. Né? As amizades, comportamento, como é que tá? E nós estamos percebendo assim, ó, que a maioria não, grande parte das crianças, elas até podem ter notas boas, mas grande parte das crianças estão tendo dificuldades de se relacionar com os colegas. Uhum. E aí, essa grande importância dessa relação de família e escola, né? Isso. Não adianta tu ter uma nota consideravelmente boa se tu tem dificuldade de te relacionar com os colegas, consequentemente de te relacionar com os amigos ali fora e de te relacionar em casa com os pais. Uhum. Por quê? Porque estas pessoas vão ser os futuros profissionais aqui fora depois. E tudo na vida é relacionamento, né? Sim. Não importa, tu pode ser o melhor sabedor sobre aquela técnica, aquela coisa. Mas se tu não tem relacionamento com pessoas, infelizmente, tu não é ninguém. Sim. Tu pode ser o melhor técnico, se tu não souber te relacionar com pessoas, tu tá fora do mercado de trabalho. Uhum. Felizmente ou infelizmente, essa é a realidade. Eu vejo que nós nascemos para nos relacionarmos. Isso. Inicialmente com pai e mãe,
né? Secundariamente com o resto da família, e aí vem a escola, que é a primeira experiência que nós temos. Com uma comunidade, né? De relacionamento com pessoas que não compactuam, às vezes, com as mesmas regras, as mesmas visões de mundo. Mas são experiências diferentes, né? Exato, mas é a primeira experiência que a gente tem disso, de famílias diferentes, de religiões diferentes, de ideais diferentes, é na comunidade escola. Aí depois vai para a faculdade e para o mercado de trabalho. Então, a escola tem esse papel que eu acho fundamental, que é a primeira experiência de tu aprender que a tua vidinha, a tua realidade de dentro de casa pode ser completamente diferente de outra pessoa e tu precisa saber lidar com isso. Sim. E manter uma relação de respeito com as inúmeras diferenças que possam vir aí. Sim. Então, a escola é uma grande experiência de vida, né? Sim. E é aí que a gente aprende a equilibrar os pratinhos. E a nossa vida, o que é? Equilibrar pratinhos. E nos relacionarmos. É bem isso. Exato. Se tu não tivesse ido a primeira vez no Papo e Vinho, a gente não se conheceria. É verdade. A gente não teria construído todo esse nosso relacionamento. Então, tu veio... Nem me lembro quem é que te trouxe pro Papo e Vinho. A Dete. A Dete maravilhosa, ótica Veneza. Então, o relacionamento teu com a Dete, que eu amo nos apresentou e que fez esse nosso relacionamento acontecer. Sim. E aí tu conheceu o Matheus e aí a gente vai criando uma grande rede de relacionamentos, né? Sim. Então, a vida é se relacionar. Sim. Mas para isso, a gente precisa ter uma boa relação conosco. Sim. Primariamente, né? Sim. E aí, essa construção se faz desde a infância. Sim, com certeza. Então, nós pais temos essa grande responsabilidade de trazer às nossas crianças, aos nossos adolescentes, uma boa relação interna. Sim. Para que a gente possibilite que essa relação com o mundo seja boa. Então, a adolescência, acho que é a primeira fase onde esses grandes conflitos começam a aparecer. Sim. E ainda há tempo de correr atrás. Sim, sim. Né? Eu sempre digo que quando a gente percebe que um filho nosso, ou um aluno, ou uma pessoa, qualquer pessoa, enfrenta qualquer dificuldade, nós temos que ter a humildade de procurar bons profissionais. Essa é a chave. Procurar bons profissionais. Porque é aí que a gente consegue sentar, colocar os pingos nos is, né? E procurar alternativas. É por aí. E essa relação com a escola facilita essa visão. Sim. Porque muitas vezes, dentro de casa, a princípio, está tudo bem. Mas será que na escola está tudo bem? Ou, na escola... tá tudo bem, mas em casa tá um caos. Sim. Mas será que tá tudo bem na escola mesmo? Geralmente, quando não está bem em casa, não está bem na escola. Porque uma é o reflexo da outra. E para essas mães aí que estão nos ouvindo, o que tu diria? Quais são os pontos a serem avaliados, né, numa criança, no adolescente, para essa mãe entender... preciso ter mais atenção, preciso buscar um profissional. Eu diria assim, comecem a ficar mais próximo dos seus filhos. Se você perceber que o seu filho fica muito tempo nas redes sociais, se tranca no quarto, não fala muito com os amigos e nem com a família. Ou só com os amigos online, né? Isso, os amigos virtuais. Ou ele está muito quieto, ou ele não quer sair com a família, né? Tá indo mal na escola, né? Outra coisa importante, veja o que seu filho faz na escola. Mas
Veja as tarefas que ele faz, as provas que ele faz. Agora as escolas têm plataformas. Acompanhe seus filhos na plataforma. As notas, as faltas, o que o professor coloca. Você que é pai e mãe, você tem a obrigação de acompanhar o seu filho. Acendeu o alerta, procure um profissional na área da saúde especializado em adolescentes e crianças. E onde é que esses pais te encontram, dona Neuza? Bom, eu trabalho com crianças e adolescentes e eu tenho um método próprio para isso, chamado Fortalecendo Laços, né? Onde eu chamo os pais para conversar, depois eu chamo a escola e depois eu chamo o adolescente e os irmãos se tiverem. E depois a gente faz um fechamento chamando os pais para dar um diagnóstico final, né? Onde esse processo tem início, meio e fim, para poder realmente saber exatamente o que está acontecendo. Por que eu digo início, meio e fim? Que não é aqueles atendimentos que se estendem, que os pais não sabem quando vai ter fim. Não, é um processo que tem início, meio e fim. E eles acompanham desde o início tudo o que acontece. E onde é que eles te encontram? Eles me encontram no meu Instagram, Neuza Cristina Ismanioto, @NeuzaCristinaIsmanioto, né? E o meu consultório é no prédio do CDL Cindy Lojas. Eu atendo presencial e online também. Maravilhoso. Tá? E o mês que vem estou de volta. E ainda está presente em algumas escolas, né? Sim, eu faço atendimento em algumas escolas também. Ai, Se quiserem me chamar para fazer palestras e coisas do gênero em escolas, eu estou à disposição. Ai, eu amei. Eu também. Amei, tava com saudades de ti já. Também. Mês que vem eu estou de volta. Combinado. E se quiserem sugerir algum título de algum tema para a gente conversar para o mês que vem, não tem problema nenhum. É só colocar no meu Instagram ou no Instagram do Papo e Vinho, da Fábia aqui. Estamos à disposição. Então, repete ali qual é o teu Instagram para o pessoal. É @Neuza com S, Cristina Ismanioto, S mudo e 2 T's. Se você ainda não está me seguindo, @Fabielle com 2 B's, MB. Ou @papoevinho.rs. E nesse canal, você ainda não se inscreveu também? Então, corre para o YouTube, gata. Você pai, você mãe, inscreva-se nesse canal, lá no YouTube. Papo e Vinho Podcast, curte, comenta, compartilha com outras mães, com outras famílias que tenham crianças, adolescentes. Esse realmente é um conteúdo rico, importantíssimo. Temos um índice alto de suicídio. É que os índices de suicídios não podem ser divulgados. Por isso que ninguém sabe, pessoal. Nós que trabalhamos na área da saúde sabemos, mas nós não podemos divulgar, tá, pessoal? Mas é um índice altíssimo. Os adolescentes estão se suicidando, um índice altíssimo, mas a gente não pode divulgar. Então, para você que é pai, para você que é mãe, vô, vó, dindo, dinda, tio, tia, esteja atento. Não deixa a sua criança, seu adolescente ser educado por telas. Esteja presente. E uma coisa que eu gostaria de pedir, entrem lá no meu Instagram, eu tenho muitos conteúdos bacanas, entrem lá, me sigam, que vocês vão ver uma série de conteúdos bem bacanas lá no meu Instagram. Então, eu amei. Eu consumo esse conteúdo e acho maravilhoso. Tenho certeza que vocês também vão gostar. É um conteúdo simples. Sim, riquíssimo. Eu tenho uma fala bem simples para todo mundo poder compreender o que é dito. Exatamente. Então, agradecendo aqui de novo, né? Toda a nossa galera. Ótica Veneza. Dete maravilhosa. Inclusive, já agendei minha consulta, porque eu vou todo ano, né? Eu já agendo minha consulta e já passo lá na Ótica Veneza para os novos modelitos. Então, em breve, talvez já na próxima gravação, já tenhamos novos modelitos. Me aguardem. Bocate que a gente ama, né? A gente tá aqui super degustando aqui, porque a gente merece, né? Denilson, acertastes de novo. Muito obrigada.
JC Soluções Hidráulicas e Elétricas, a Neuza já sabe. Quando precisar trocar lâmpada, porque eu chamo o Jacir para trocar lâmpada, porque eu sou dessas, né? Eu não troco. Eu não faço nada na minha casa. Eu também não. Eu ligo pro Jacir. Então, para você aí, mulher que tá em casa, precisando de soluções hidráulicas ou elétricas na sua casa, chama o Jacir. Lá Minha Parma, a gente vai combinar esse almoço, Sim, inclusive. vamos. A gente vai lá, agora em abril, abre ali no Zafari, pertinho do Campo do Juventude. Que rua que é aquela ali? Borges. Na Borges com a... Borges com a... Ah, não sei outra. Ernesto Alves. Ah, não sei. Eu sei que a Borges com alguma coisa. É por ali, É entendeu? ali no Zafari Bourbon. Isso aí. Vem almoçar com a gente. Comer uma comidinha deliciosa do chefe Anderson, Paulo. Nós estamos aguardando só o dia. Me diz o dia que eu já tô lá. Ele pode mandar entregar no consultório, né? Aham. Que é pertinho. Sim, ele podia mandar entregar no consultório e ia ficar bem feliz. Viu, Paulo? Já tem um pedido aqui. Quando é que vai abrir? O dia certo a gente não sabe, mas já tem o pedido aqui de Neuza. Diniz Laser, para você que quer dar um up nessa bunda, botar a bunda na nuca, dar limpeza de pele, eliminar seus pelos, tirar cicatrizes. A Diniz Laser tem tudo isso e muito mais. Passa lá, fala com o Arthur, com as meninas. Eu super recomendo esse serviço. E Matheus, né? Incrível, maravilhoso. Eu ia dizer SM. MS Produções Audiovisuais. O Matheus é um querido, né? Ele é um queridão. Se você quer chamar o Matheus, eu empresto. Não tem problema. Eu super libero. Pode contratar. Eu super recomendo o serviço, se você quer fazer videoaulas, se você quer chamar Matheus para registrar os seus momentos familiares, ele vai e ele entrega... Só no velório. Maravilhoso. O velório ele vai no meu, e aí ele que lute, né? Inclusive, se meu ângulo não ficar bom, lá do caixão, eu volto para ele puxar os pés. Querido. A gente segue daqui porque a gente merece, né, Neuza? Sim. Quinta-feira, 20 horas, tem novo episódio. O quê? Ainda não tá seguindo? Aperta ali, inscreva-se nesse canal e a gente segue brindando, porque a vida é feita pra isso, né? Cheers!